Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro. Meus amigos, agora que o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Magnitsky e tá todo mundo batendo nele, ele tá sendo rifado. Essa é a verdade. Todo mundo tá querendo dar linha na pia pro Xandão, ó, vamos botar ele pra ali e tal. Virou leproso. Essa é a verdade. Virou leproso. Até o pessoal do STF já tá. O STF tá ruim, né? Ele foi essa pedra aí que deu essa decisão toda. Apesar também que teve as decisões deles lá também, que colocaram o Alexandre de Moraes lá pra frente pra poder ter alguma repercussão. Então, acabou que isso problema demais. O povo tá deixando de ver o Mickey lá no STF e tá dando esse problema. Só que aí também tem essa questão aqui do Tagliaferro, que ele tá vai fazer essas revelações bombásticas aí para poder dar esse tempero a mais nessa questão do Alexandre de Moraes, e provavelmente ele deve ser impeachmentado daqui a alguns tempos. Mas antes de comentar essa e outras notícias, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça que ele coloca vídeo todos os dias aqui para te manter muito bem informado. O Eduardo Tagliaferro disse ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete. Eu tenho bastante coisa, né? O assessor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que fará uma revelação sobre o magistrado. Destruiu, olha só, olha a palavra que ele usou. Destruiu a minha vida e a de várias pessoas. Isso é pouco. Logo eu estarei mostrando para o Brasil quem é Alexandre de Moraes e os bastidores do seu gabinete, né? Aí ele vai falar aqui que ele foi para Itália, né, para poder fazer essa denúncia. Aí ele vem dizer aqui, ó, sem dar mais detalhes, Tagliaferro afirmou que só entravam coisas de direita no gabinete e nada da esquerda, né? Por quê? Ó, aqui a gente vai falar aqui, o Tagliaferro foi nomeado por Moraes em agosto de 2022 para exercer o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial à Desinformação, órgão que era submetido à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aí, aqui, ó, Moraes usou o TSE para prejudicar a direita em 2022. Zero surpresa, né? Uma surpresa para zero pessoas, porque a gente já sabia, quem estava acompanhando de perto as eleições, estava vendo que essa atuação do STF era visível, tá? Era visível nessa questão das eleições. Todo mundo viu. Todo mundo viu. A diferença é que é muito mais difícil você especular as coisas e não ter provas, né? Você vai lá, tá falando, não, eu acho que tá acontecendo tal coisa, mas sem provas, não tem como afirmar, não tem como colocar essas coisas para frente. Agora tem, né? Em entrevista, a ex-assessora da Corte Eleitoral disse que o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Obviamente, porque se estava vendo essas interferências, é lógico que o candidato que representasse todo o lado ideológico, que no caso seria o de Jair Bolsonaro, seria obviamente o mais prejudicado, porque aí teria toda aquela liga, né? Vamos dizer assim. Então isso aqui já é uma coisa que já era falado, mas agora com provas o negócio vai ser muito mais complicado, né? Em entrevista à Rádio Auriverde, realizada nesta sexta-feira, o perito e ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal usou a Corte Eleitoral para prejudicar a direita durante as eleições de 2022. Para Tagliaferro, o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura do então presidente Jair Bolsonaro. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. Tem muita gente que acha, por exemplo, naquela questão do Irã e da Rússia, e não, antigamente era tudo guerra, e hoje eles ficam fazendo videozinho mostrando que tem poder, porque a propaganda é um instrumento de guerra, a propaganda é uma arma. Então, independente do contexto que ela esteja inserida, ela tem a função de minar a cabeça das pessoas com narrativas, com coisas que podem fazer a pessoa pensar diferente e com isso manipular todo o meio. Basicamente, a propaganda, a mídia tem essa função. É uma arma poderosíssima porque é uma arma, teoricamente, silenciosa. Ela faz e chega em locais onde só quem pode chegar é a notícia, muito antes de bombas, muito antes de conflitos, muito antes dessas outras coisas. Porque a manipulação das mentes das pessoas é muito mais efetiva utilizando propaganda, porque aquilo ali fica na mente das pessoas. Tagliaferro citou como exemplo a proibição do uso
pela campanha de Bolsonaro de imagens do 7 de setembro, do funeral da Rainha Elizabeth II e de declarações que relacionavam Lula a ditadores. A direita foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente de mostrar a sua cara. Porque é lógico que em uma campanha política um lado vai estar agredindo o outro. O problema é que naquela época foi tudo, não, tudo é fake news, tu não pode acessar Lula ditadores, e ele lá apertando a mão do Maduro, enfim, não poderia fazer essas coisas de jeito nenhum, mas isso aí era uma coisa que era totalmente parcial, a gente via isso, porque isso ali fazia parte da campanha política, e não por ser mentira, mas porque era parte da campanha política, né? Tagliaferri explica como funciona o trabalho do TSE. Ele também relatou que ao trabalho da AED, esse setor no qual esteve vinculado se limitava à produção de relatórios com base em pedidos recebidos por grupo de WhatsApp. Esses documentos eram encaminhados ao gabinete de Moraes responsável pelas decisões. Era assim que era feito, relator. Chegava pedidos, fulano, e os alvos com o tempo eram sempre os mesmos, declarou. Ou seja, eram feitas as denúncias e de forma parcial ele pegava ali e como ele mesmo falou, eram sempre os mesmos, ou seja, sempre os mesmos candidatos à direita. Tagliaferro negou que houvesse monitoramento contínuo das redes sociais pelo TSE, alegando falta de servidores para esse tipo de atividade. Não tinha um cara olhando todo mundo, o que existiam eram ordens determinadas, ou seja, deu uma aparecida numa coisa, vamos investigar, vamos dar aquilo ali e vamos cortar aquele negócio. Aí aqui a gente, declarações de Tagliaferro podem agravar desgaste de Moraes. Como vocês sabem, o Moraes já está sendo o leproso ali do STF. Ele está sendo responsável por essa cisão, né? Todo mundo colocou ele lá, vou botar ele lá para poder ser o cara que vai aparecer ali diante dessas acusações todas e vai dar tudo certo. Não está dando certo, está dando errado, está dando problema ali para o Moraes, e esse desgaste dele está só aumentando. Em meio ao enfraquecimento político do ministro Alexandre, aqui a gente já viu, essa matéria aqui é da Gazeta do Povo. Aí ele diz aqui, em meio ao enfraquecimento político, só de estar envolvendo aqui com política já é errado, porque eles têm que o Alexandre de Moraes tem que estar envolvido com a justiça, não com a política. Percebe a diferença? Então a gente já viu que eles acharam um instrumento sem legal. Vamos cair com a política, vamos ver se no que dá. E a gente sabe que já está tratando dessa forma de enfraquecimento político. Ou o que acontece, a gente vê uma decisões totalmente parciais, né? O lado que ele gosta mais, que no caso é o lado da esquerda, né? É que consegue ter mais atuação diante das suas decisões. Aí Alexandre de Moraes, né, denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, seu assessor, reacende debate sobre a atuação do judiciário e as suspeitas de perseguição a opositores. A demora na apresentação de provas por parte de Tagliaferro, porém, tem gerado desconfiança e especulações sobre a escolha estratégica do momento para tomar as informações públicas. Especialistas avaliam que o impacto das revelações dependerá do conteúdo e da robustez das evidências. Como eu já tinha falado antes, é muito mais efetivo a propaganda, a ameaça do que a ação em si, né? Segundo o cientista político Adriano Cerqueira, professor da IBMEC em Belo Horizonte, o momento pode ser estratégico e influenciar outros desdobramentos. Alexandre de Moraes está enfraquecido. O ministro foi alvo de sanções dos Estados Unidos, inclusive sob a lei Magnitsky, um instrumento diplomático, vale lembrar disso aqui, de forte impacto internacional. E aqui, para concluir, há sinais de racha dentro do STF. Nem todos os ministros assinaram a carta em apoio a Moraes, porque virou leproso, né? E isso mostra um isolamento político crescente. Ponto 1. O professor ressalta aqui ainda que o ex-assessor é do meio jurídico e ainda estaria escolhendo o momento certo para jogar as suas cartas. Pois bem, ele está se posicionando da forma certa para ser jogado da forma certa. Até a forma de anunciar isso aí, no caso a propaganda, como eu estava falando para vocês, já é um meio estratégico para resolver a coisa toda, né? Aí aqui, ele, obviamente, né, ele disse que tem pedido de prisão para o Moraes, óbvio, né? Ele tem que ter medo mesmo, né? O que o Moraes sabe, né, como é que é, né? Ele nega ter vazado mensagem sobre o ministro, porque aqui a gente já começa a ter esse negócio. A propaganda, ela tem que ser combatida com propaganda também, sabe? Aí, muitas vezes é com ações, mas muitas vezes é com propaganda. Aí a propaganda contra ele é o quê? Não, ele está vazando informações. Só que, como a gente já citou aqui, o Tagliaferro é do meio jurídico.
né? Então, ele sabe muito bem onde é que ele tá pisando. As coisas podem ter outros desdobramentos daqui para frente, mas uma coisa é o seguinte, ó. Eduardo Tagliaferro atuou no TSE em 2022, enquanto Moraes era presidente. Então, isso aqui pode trazer, vir à tona muitas coisas, inclusive que o Alexandre de Moraes pode ter colocado o dedão na balança ali na hora das eleições. A gente não sabe o que são essas provas e não sabe quais serão, né, as consequências de tudo isso. Mas você pode ter certeza que eu vou estar postando vídeos aqui lhe mantendo muito bem informado com todas essas informações atualizadas.